Porto Alegre, a cidade do sol quente, das ruas cheias de vida e dos campinhos improvisados onde a bola é rei, acolheu Ronaldinho Gaúcho como sempre fazia, com braços abertos e sorrisos largos. O craque, ídolo mundial, estava de volta à sua terra natal para um evento beneficente em uma das comunidades mais pobres da cidade, um lugar onde ele mesmo havia crescido chutando bolas de meia e sonhando com o estrelato. Era uma tarde comum, dessas que Ronaldinho já conhecia de cor. Ele entregaria bolas, camisetas autografadas, tiraria fotos com crianças de pés descalços e falaria algumas palavras de incentivo, como fazia dezenas de vezes. Com seu jeito descontraído, o sorriso que conquistava o mundo e a energia que parecia nunca acabar, ele desceu do carro, ajeitou a camiseta estampada com o número 10 e começou a cumprimentar a multidão que se aglomerava ao seu redor. As crianças gritavam seu nome, os adultos aplaudiam e os voluntários do evento corriam para organizar tudo. Era uma festa, um momento de alegria em meio à dureza da vida na favela. Ronaldinho, com aquele brilho nos olhos que lembrava o menino arteiro de outrora, assinava camisetas, dava abraços e fazia piadas, como se cada pessoa ali fosse um velho amigo. Mas, naquela tarde, algo estava prestes a mudar. Algo que ele jamais poderia prever, algo que faria o chão sob seus pés tremer e o levaria a questionar tudo o que sabia sobre si mesmo. Enquanto caminhava pelo terreno baldio onde o evento acontecia, entre barraquinhas de comida, música alta e risadas infantis, Ronaldinho sentiu um vazio estranho, como se uma parte dele estivesse sendo puxada para outro lugar. Ele não sabia explicar, mas seus passos começaram a desacelerar. A multidão ainda o cercava, as câmeras clicavam, e as vozes continuavam a chamá-lo, mas seu olhar foi atraído para um canto mais afastado, onde a poeira do chão se misturava com a sombra de uma figueira velha. Lá, sentada sobre um pedaço de papelão, estava uma mulher idosa. Ela não parecia fazer parte da festa. Não segurava uma camiseta para autografar, não estendia a mão pedindo ajuda, nem gritava seu nome como os outros. Estava simplesmente ali encolhida, com um casaco surrado cobrindo os ombros magros e um lenço desbotado amarrado na cabeça. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que cortou o ar. Quando Ronaldinho a viu, algo dentro dele parou. Aqueles olhos eram profundos, cansados, cheios de uma tristeza que parecia carregar décadas, mas também havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Ela o encarava diretamente, sem desviar o olhar, e então, com uma voz rouca, quase inaudível, ela murmurou uma única palavra: perdão. Ronaldinho congelou. A palavra ecoou em sua mente como um tambor distante. Perdão? Ele repetiu mentalmente, sem entender. Não era o tipo de pedido que se ouve de alguém na rua. Não era um me ajuda ou me dá R$ 1. Era algo mais pesado, mais íntimo, como se aquelas sílabas carregassem um segredo que ela guardava há anos. Ele deu um passo à frente, ainda cercado pelo barulho da multidão, mas de repente tudo parecia abafado, como se o mundo ao seu redor tivesse sido colocado em câmera lenta. Ele olhou para a mulher, tentando decifrá-la. Ela era magra, com rugas profundas marcando o rosto, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o casaco. Mas aqueles olhos eram como um espelho. Ronaldinho sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que a senhora disse?" perguntou, sua voz mais suave do que o habitual, quase hesitante. A mulher abaixou o olhar por um instante, como se reunir coragem, e então repetiu, com a voz quebrada: "Perdão, meu filho." "Meu filho?" A frase o atingiu como um soco no peito. Ronaldinho recuou meio passo, sem perceber. Sua mente girava. Ele olhou ao redor, quase esperando que alguém explicasse que aquilo era uma brincadeira, um mal-entendido, qualquer coisa. Mas ninguém parecia notar o que estava acontecendo. As crianças continuavam correndo, os voluntários gritavam instruções, e as câmeras seguiam capturando a festa. Só ele e aquela mulher pareciam presos em um universo à parte. Ele a encarou novamente, agora mais de perto, e algo em seu rosto o incomodou. Não era só a tristeza ou a fragilidade dela. Era uma familiaridade que ele não conseguia ignorar. As sobrancelhas dela levemente arqueadas, a curva dos olhos, até mesmo a forma como ela apertava os lábios, tudo parecia estranhamente conectado a ele. Ronaldinho, sempre tão seguro de si, sentiu o chão escapar. "A gente se conhece?" perguntou, agora agachando-se para ficar na altura dela. A mulher, que se chamava Rosa, levantou os olhos lentamente. Eles estavam marejados, mas ela não chorava. Havia uma força quieta nela, uma dignidade que contrastava com sua aparência desgastada. "Eu sou Rosa."
disse ela, pausando como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E acho que sou sua mãe. O mundo de Ronaldinho desabou. Ele piscou, atônito, como se não tivesse ouvido direito. Minha mãe? Repetiu, quase para si mesmo. A ideia era absurda. Ele tinha uma mãe, Dona Miguelina, a mulher que o criou, que o levou aos treinos de futebol, que o abraçava depois de cada jogo, que o ensinou a nunca desistir. Ele tinha uma família, irmãos, tios, uma história. Mas ao mesmo tempo, uma memória distante começou a cutucá-lo. Quando criança, ele ouvia sussurros sobre sua adoção. Nada concreto. Apenas frases soltas como "você foi um presente" ou "Deus te trouxe para nós". Ele nunca perguntou muito, nunca quis mexer nesse passado. Mas agora, ali, com aquela mulher à sua frente, ele sentia um vazio que nunca havia notado antes. "Não pode ser", murmurou, mais para se convencer do que para negar. Rosa não insistiu. Ela apenas o olhava, com uma mistura de esperança e medo. "Eu não quero nada de você", disse ela, a voz tremendo. "Só precisava te ver. Só precisava dizer perdão." Aquela palavra novamente. Ronaldinho sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que fazer. Parte dele queria se levantar e voltar para o evento, fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte, mais profunda, o mantinha ali, agachado na poeira, olhando nos olhos daquela mulher que dizia ser sua mãe. Ele notou detalhes que o perturbaram ainda mais. O formato dos olhos dela era idêntico ao dele, e havia uma pequena marca quase imperceptível na bochecha esquerda, no mesmo lugar onde ele tinha uma pinta que sempre via no espelho. "Por que está me pedindo perdão?" perguntou, agora com um tom mais firme, mas ainda gentil. Rosa respirou fundo, como se estivesse reunindo todas as forças que restavam. "Porque eu te dei a luz", disse ela, "mas não pude ficar com você. Eu era muito jovem, não tinha nada. Me obrigaram a te entregar." As palavras saíram pesadas, carregadas de dor. Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Ele queria duvidar. Queria acreditar que era uma confusão, talvez até uma mentira. Mas havia algo na voz dela, na forma como ela falava, que parecia verdadeiro demais para ser inventado. Ele olhou ao redor novamente, como se buscasse uma âncora, algo que o trouxesse de volta à realidade. Mas a realidade era aquela. Ele, o craque mundial, estava ali, na beira de uma favela diante de uma mulher que dizia ser sua mãe biológica. Sem saber o que dizer, Ronaldinho se levantou, esfregando as mãos no rosto. Ele precisava de tempo, de espaço, de respostas. Pegou o celular e ligou para seu pai adotivo, João, o homem que o ensinou a driblar e que sempre esteve ao seu lado. "Pai, tu no evento aqui, mas... aconteceu uma coisa estranha. Uma mulher disse que é minha mãe. Minha mãe de verdade. Você sabe de algo sobre isso?" Do outro lado da linha, houve um silêncio longo, desconfortável. "Onde você tá, filho?" perguntou João, a voz hesitante. "A gente precisa conversar, mas não por telefone. Volta para casa." A resposta vaga só aumentou a confusão de Ronaldinho. Ele desligou, sentindo o coração acelerar. Por que ninguém nunca falou claramente sobre sua adoção? Por que sempre havia esses silêncios? Ele olhou para Rosa, que permanecia sentada, de cabeça baixa, como se esperasse um julgamento. Ronaldinho não sabia se acreditava nela, mas também não podia simplesmente virar as costas. "Você comeu hoje?" perguntou, mudando de assunto, tentando ganhar tempo. Rosa balançou a cabeça negativamente. Ele a ajudou a se levantar, com cuidado, e a levou até uma barraca de comida ali perto. Pediu um prato de feijão com arroz, uma coxinha e um copo de suco de laranja. Enquanto ela comia, ele ficou em silêncio, observando. Rosa comia devagar, como se quisesse aproveitar cada pedaço. Entre uma garfada e outra, ela começou a falar, quase sem que ele perguntasse. Contou que cresceu na pobreza, que engravidou aos 16 anos de um homem que prometeu cuidar dela, mas desapareceu. Sua família, sem recursos, a pressionou para dar o bebê para adoção. "Eu não queria", disse ela, com os olhos fixos no prato, "mas eles disseram que era o melhor para você. Eu não tinha escolha." Ronaldinho ouvia, cada palavra pesando como uma pedra. Ele não sabia se estava pronto para acreditar, mas também não conseguia ignorar a sinceridade na voz dela. A história de Rosa era crua, cheia de detalhes que só alguém que viveu aquilo poderia contar. Ela falou sobre os anos que se seguiram, sobre como nunca deixou Porto Alegre, na esperança de um dia encontrar o filho que perdeu. "Eu te vi na televisão", disse ela com um leve sorriso. "Seu jeito de sorrir é igual ao meu quando eu era jovem." Aquelas palavras mexeram com ele.
Ronaldinho sempre soube que seu sorriso era sua marca registrada, algo que conquistava torcedores no mundo todo. Mas nunca pensou que poderia ter herdado isso de alguém que não conhecia. Ele olhou para Rosa, tentando encontrar mais pistas. As mãos dela, calejadas pelo tempo, tremiam levemente. O rosto, marcado pela vida na rua, ainda guardava traços de beleza, de uma juventude roubada pelas circunstâncias. Ele sentia um misto de pena, curiosidade e algo mais profundo, algo que não conseguia nomear. O evento continuava ao fundo, mas Ronaldinho já não estava mais presente. Ele chamou seu assistente, Márcio, que estava a poucos metros organizando a distribuição de bolas. Márcio, preciso que você faça uma coisa, disse ele em voz baixa. Leve essa senhora para um hotel decente, limpo, confortável. Cuide para ela ter comida, roupa nova e chame um médico para dar uma olhada nela. Não pergunta nada, só faz. Márcio, confuso, olhou para Rosa e depois para Ronaldinho, mas assentiu sem questionar. O olhar sério do craque deixava claro que não era hora para dúvidas. Ronaldinho se virou para Rosa. Você vai ficar bem por hoje, disse ele. Eu não sei o que está acontecendo, mas não vou te deixar aqui na rua. Rosa tentou protestar, murmurando que não merecia, que ele não precisava fazer isso. Mas Ronaldinho a interrompeu com um gesto gentil. Se você é quem diz ser, então isso é o mínimo. Se não for, ainda assim você merece um pouco de dignidade. Enquanto Márcio ajudava Rosa a entrar no carro, Ronaldinho ficou parado, olhando a figueira onde ela estava sentada minutos antes. Ele sentia o peso do momento. Algo grande estava acontecendo, algo que ele não podia ignorar. Quando voltou para o evento, tentou manter o sorriso, tirar fotos, cumprimentar as crianças, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não parava de pensar nos olhos de Rosa, na palavra perdão, na voz hesitante de seu pai ao telefone. Tudo parecia apontar para uma verdade que ele nunca quis enfrentar. Naquela noite, em seu apartamento em Porto Alegre, Ronaldinho não conseguiu dormir. Ele caminhava de um lado para o outro, a cabeça a mil. Pegou o celular e ligou para sua mãe adotiva, Dona Miguelina, mas hesitou antes de completar a chamada. O que ele diria? Como perguntaria algo assim sem magoá-la? Ele desligou e foi até o banheiro, olhando-se no espelho. Seus olhos, sempre tão cheios de vida, agora pareciam carregados de perguntas. Ele se lembrou de uma vez, quando era criança, em que uma vizinha disse algo estranho. Você tem os olhos da sua mãe, mas não é da Dona Miguelina. Na época, ele riu, achando que era só uma brincadeira. Agora, aquelas palavras voltavam como um eco. Sentado na beira da cama, Ronaldinho tomou uma decisão. Ele precisava saber a verdade. Ligou para uma clínica particular que conhecia, uma das mais discretas da cidade, e pediu que organizassem um teste de DNA. Quero sigilo total, disse ele ao médico do outro lado da linha. Ninguém pode saber disso. O médico concordou, marcando a coleta de amostras para o dia seguinte. Ronaldinho desligou o telefone e olhou pela janela, para as luzes de Porto Alegre brilhando ao longe. Ele sabia que, independentemente do resultado, sua vida nunca mais seria a mesma. Antes de deitar, ele pegou uma foto antiga que guardava na carteira. Ele, ainda menino, nos braços de Dona Miguelina, sorrindo para a câmera. Ele sempre achou que aquela foto era perfeita, cheia de amor. Mas, pela primeira vez, notou algo que nunca havia percebido. Havia uma sombra nos olhos de sua mãe adotiva, um traço de tristeza que ele nunca entendeu. Agora, ele começava a se perguntar se aquela tristeza tinha a ver com a mulher que ele encontrara naquela tarde, a mulher que dizia ser sua mãe biológica, a mulher que, com uma única palavra, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. A manhã seguinte ao encontro com Rosa trouxe um peso diferente para Ronaldinho Gaúcho. Ele acordou com o coração apertado, os pensamentos girando como um drible que não encontra o gol. A imagem de Rosa, com seus olhos tão parecidos com os dele, não saía de sua mente. Ele se levantou cedo, vestiu uma camiseta simples e um boné para não ser reconhecido e desceu ao lobby do hotel onde havia deixado Rosa na noite anterior. Lá estava ela, sentada em uma poltrona, segurando uma xícara de café com as mãos trêmulas. Vestia roupas novas que o assistente de Ronaldinho havia providenciado. Uma blusa azul clara com estampas florais e uma calça confortável. Apesar da aparência mais cuidada, o rosto dela ainda carregava as marcas de anos de luta. Mas havia algo novo. Uma faísca de esperança, como se ela estivesse começando a acreditar que aquele momento não era apenas um sonho passageiro. Quando viu Ronaldinho, Rosa se levantou rapidamente, um pouco desajeitada, como se não soubesse como agir. Bom dia, meu filho, disse ela, a voz baixa, quase tímida. Ronaldinho sorriu,
um sorriso que misturava ternura e incerteza. Bom dia, Rosa, respondeu, testando o nome dela na língua. Dormiu bem? Ela assentiu, mas seus olhos diziam que o sono não havia sido suficiente para acalmar a tempestade de emoções dentro dela. Ronaldinho a convidou para tomar café da manhã no restaurante do hotel. Sentaram-se em uma mesa discreta, longe das janelas, onde ninguém poderia reconhecê-lo. Ele pediu um pão de queijo, tapioca com coco e suco de maracujá, enquanto Rosa, ainda hesitante, aceitou um prato simples de pão com manteiga. Enquanto comiam, Ronaldinho tentou manter a conversa leve, perguntando sobre coisas banais, como se ela gostava do calor de Porto Alegre ou se preferia o inverno, mas a verdade pairava entre eles, pesada como uma bola de chumbo. Finalmente, ele respirou fundo e foi direto. Rosa, hoje vamos à clínica. Fiz contato ontem à noite. Eles vão fazer o teste de DNA. Quero saber a verdade, e acho que você também quer. Rosa engoliu em seco, os olhos fixos na xícara. E se eu estiver errada? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. E se for só uma esperança boba de uma velha que perdeu tudo? Ronaldinho estendeu a mão e tocou a dela, um gesto pequeno, mas firme. Se for verdade, vamos descobrir juntos. Se não for, você não vai voltar para a rua. Isso eu prometo. O trajeto até a clínica foi silencioso. Ronaldinho dirigia, algo que raramente fazia em Porto Alegre, para evitar qualquer atenção. Rosa, no banco do passageiro, olhava pela janela, as mãos cruzadas no colo. De vez em quando ela lançava um olhar rápido para ele, como se quisesse memorizar cada traço de seu rosto. Ronaldinho, por sua vez, tentava manter o foco na estrada, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava na mãe adotiva, Dona Miguelina, e no que diria a ela. Pensava no pai, João, e no silêncio desconfortável da ligação na noite anterior. E pensava em Rosa, uma mulher que, em poucas horas, havia mexido com algo tão profundo dentro dele que ele nem sabia que existia. Na clínica, foram recebidos com discrição por uma médica jovem e profissional. Ela explicou o procedimento. Amostras de saliva e sangue seriam coletadas, e o resultado estaria pronto em 24 a 48 horas. Ronaldinho assentiu, mantendo a calma exterior, mas por dentro ele sentia um frio na barriga, como se estivesse prestes a cobrar um pênalti decisivo. Rosa, por outro lado, parecia mais nervosa, mexendo no lenço que cobria seus cabelos grisalhos. Quando a enfermeira terminou de coletar as amostras, a médica olhou para Ronaldinho e disse: "Podem voltar quando quiserem. Garantimos total confidencialidade." Ele agradeceu e, ao sair da sala, segurou o braço de Rosa com cuidado, como se quisesse proteger, lá do peso daquele momento. Para aliviar a tensão, Ronaldinho decidiu levar Rosa para um passeio pela cidade. Ele a levou ao mercado público, onde compraram castanhas e pararam para tomar um chimarrão na praça. Sentados em um banco com o sol aquecendo seus rostos, ele começou a contar histórias de sua infância, como aprendeu a driblar com uma bola de pano, como sua mãe o levava aos treinos de bicicleta, como sonhava em jogar no beira-rio. Rosa ouvia com atenção, os olhos brilhando de orgulho. Então ela começou a falar, hesitante no início, mas aos poucos deixando as palavras fluírem. Contou sobre sua juventude quando trabalhava como lavadeira para ajudar a mãe. Falou do homem que a engravidou. Um jovem que prometeu amor eterno, mas fugiu quando soube da gravidez. E falou da dor de assinar papéis que não entendia, de ver seu bebê ser levado sem ao menos poder dizer adeus. "Eu te dei um nome", disse ela com a voz embargada. "Chamei você de Gabriel, mas nunca soube se mantiveram o nome." Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Ele nunca soube que tinha outro nome, um nome que carregava a história de uma mãe que nunca quis abandoná-lo. Os dias de espera pelo resultado foram um teste de paciência. Ronaldinho voltou ao hotel, mas não conseguia ficar parado. Ele caminhava pelos corredores, subia e descia escadas. Olhava o celular a cada 5 minutos, mesmo sabendo que a clínica não ligaria tão cedo. Rosa, instalada em um quarto confortável, parecia mais calma, mas seus olhos traíam a ansiedade. Ela passava horas olhando pela janela, como se tentasse entender como a vida a levou até ali. Ronaldinho a visitava todos os dias, levando pequenos presentes, um par de brincos simples, um caderno para ela escrever, uma flor que arrancou no jardim do hotel. Cada gesto era uma tentativa de construir uma ponte entre eles, mesmo sem saber se ela era realmente sua mãe. Na segunda noite, enquanto jantavam juntos no quarto de Rosa, ela perguntou algo que o pegou desprevenido. "Você já sentiu que faltava algo na sua vida, mesmo com tudo que conquistou?" Ronaldinho parou, a colher de sopa suspensa no ar. Ele pensou por um momento antes de responder.
Sempre achei que era só saudade da infância, sabe? Da simplicidade. Mas agora acho que talvez fosse outra coisa. Talvez fosse você. Rosa baixou os olhos, as lágrimas caindo silenciosamente. Ela não disse nada, mas apertou a mão dele. E naquele toque havia uma conexão que não precisava de palavras. Quando o telefone finalmente tocou, na manhã do terceiro dia, Ronaldinho quase derrubou o aparelho. Era a clínica. Os resultados estão prontos, disse a voz do outro lado. Podem vir quando quiserem. Ele respirou fundo, sentindo o coração disparar, e foi buscar Rosa. No caminho, nenhum dos dois falou muito. Ronaldinho segurava o volante com força, enquanto Rosa, ao seu lado, parecia rezar em silêncio. Chegaram à clínica e foram levados a uma sala pequena, sem janelas, onde um envelope branco os esperava sobre a mesa. A médica, com um sorriso neutro, disse: "Podem abrir quando estiverem prontos", e saiu, deixando-os sozinhos. Ronaldinho olhou para o envelope por alguns segundos, como se ele contivesse o destino de sua vida. Finalmente, com as mãos trêmulas, ele o abriu. Leu o documento em silêncio, os olhos percorrendo as linhas cheias de termos técnicos. Então levantou o olhar para Rosa. 99, 9%, disse ele, a voz falhando. Você é minha mãe. Rosa ficou imóvel por um instante, como se não tivesse ouvido. Então seus lábios começaram a tremer, e ela desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Ronaldinho se levantou, contornou a mesa e a puxou para um abraço. Não foi um abraço perfeito. Foi desajeitado, cheio de soluços e emoções cruas, mas foi o mais real que ele já havia dado. Ele sentiu o peso dos anos que os separaram, mas também a leveza de finalmente encontrar uma peça que faltava em seu quebra-cabeça. Naquele momento, Ronaldinho soube que precisava falar com Dona Miguelina. Ele pegou o celular e ligou para ela, ainda com Rosa ao seu lado, enxugando as lágrimas. "Mãe, preciso te contar uma coisa", começou ele, a voz hesitante. "Encontrei minha mãe biológica. Fiz um teste de DNA e é verdade." Do outro lado houve um silêncio que pareceu eterno. Então, Dona Miguelina falou, com uma voz calma, mas carregada de emoção. "Eu sempre soube que esse dia podia chegar, meu filho. Só me diz uma coisa, você ainda é meu menino?" Ronaldinho fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. "Sempre, mãe. Você é minha mãe. E ela também é, de um jeito diferente." Dona Miguelina suspirou, e ele pôde ouvir o alívio em sua voz. "Então tá bem. Só cuida dela, como você sempre cuidou de todo mundo." A partir daquele dia, Ronaldinho tomou uma decisão. Rosa não voltaria para as ruas. Ele alugou uma casa pequena, mas aconchegante, em um bairro tranquilo de Porto Alegre, perto de onde ele crescia. Contratou uma cuidadora para garantir que ela tivesse companhia e assistência médica. Mas, mais do que isso, ele quis estar presente. Levava Rosa para almoçar em churrascarias, mostrava fotos de seus filhos, contava histórias de suas viagens pelo mundo. Aos poucos, ela começou a se abrir mais, compartilhando memórias de sua juventude, de quando dançava forró nas festas de rua e sonhava em ser professora. Ronaldinho ouvia com atenção, fascinado por descobrir quem ela era além da mulher que encontrara na rua. Um momento especial aconteceu semanas depois, quando Ronaldinho organizou um jogo beneficente no Estádio Olímpico. Ele convidou Rosa para assistir, algo que ela aceitou com hesitação, temendo chamar atenção. "Quero te ver jogar", disse ela com um sorriso tímido. "Nunca pude." No dia do jogo, Ronaldinho a levou pela entrada lateral, garantindo que ninguém a incomodasse. Durante a partida, ele jogou com a leveza de sempre, driblando, sorrindo, encantando a torcida. Quando marcou um gol, não correu para a arquibancada como fazia nos velhos tempos. Em vez disso, caminhou até onde Rosa estava, tirou a camisa do jogo e a entregou a ela, com uma dedicatória escrita à mão. "Para a mamãe." A torcida aplaudiu, sem entender o significado. Mas para Rosa, aquele gesto valeu mais que qualquer troféu. Ela segurou a camisa contra o peito, os olhos brilhando de emoção. A história poderia ter ficado entre eles, mas Ronaldinho sentiu que precisava compartilhá-la. Não por fama, mas por honestidade. Ele abriu o Instagram e escreveu um post simples, direto do coração. "Há alguns dias, encontrei minha mãe biológica, Rosa, depois de anos sem saber quem ela era. Não é uma história fácil, mas é a minha verdade. Meus pais adotivos são minha família, e os amo com tudo que sou. Mas Rosa também faz parte de mim. Escrevo isso para honrar ela, para honrar todos que carregam histórias escondidas. Obrigado, mãe, por nunca ter desistido de me encontrar." O post explodiu com milhões de curtidas e comentários.
Pessoas do mundo todo compartilharam suas próprias histórias de adoção, separação e reencontro, transformando a jornada de Ronaldinho em um símbolo de esperança. Com o tempo, Ronaldinho e Rosa construíram uma relação que não tentava apagar o passado, mas sim abraçar o presente. Ele a levou para conhecer seus filhos, que a chamavam de Vó Rosa com carinho. Ensinou-a a usar um smartphone para fazer chamadas de vídeo, rindo quando ela segurava o celular de cabeça para baixo. Rosa, por sua vez, começou a participar de projetos sociais com Ronaldinho, visitando orfanatos e distribuindo alimentos. Ela, que já havia sido invisível, agora era vista, não como a mãe de um craque, mas como uma mulher que sobreviveu e encontrou seu lugar. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parcão, com o sol dourado refletindo nas árvores, Rosa parou e olhou para Ronaldinho. "Sabe o que foi mais difícil todos esses anos?" perguntou ela. "Não foi a fome ou o frio. Foi não saber se você já tinha me perdoado." Ronaldinho segurou a mão dela, os olhos marejados. "Eu nunca precisei te perdoar, mãe. Você fez o que pôde. Agora a gente faz o resto juntos." Ela sorriu, um sorriso que ele reconheceu como o seu próprio, e naquele momento, sob o céu de Porto Alegre, mãe e filho encontraram a paz que buscavam há tanto tempo.